Olá! Hoje é dia de voltarmos a falar de política, aqui no Poder em Rede. No nosso programa, você está acostumado a ver a gente entrevistando políticos de expressão nacional, ver também a gente conversando com algumas personalidades do mundo político aqui do Distrito Federal, mas hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre como nasce a política, ou melhor, como nascem os políticos. E os políticos sempre emergem para a sociedade dentro do processo eleitoral, ou seja, das eleições onde você participa, escolhe, vota e elege. E para isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre direito eleitoral e vamos falar também sobre prestação de contas nas eleições. Para isso, no primeiro bloco, eu convidei duas pessoas muito especiais. A professora em Direito Eleitoral, Leila Ornelas, e o professor Maurício Albernaz, que também é um grande especialista em Direito Eleitoral. E a nossa primeira pergunta que eu deixo aqui no ar para eles é a seguinte: está cada vez mais difícil fazer eleição no Brasil? Bem mais difícil, né, doutor Maurício? É verdade. Está mais difícil por alguns motivos, né? A princípio, a Justiça Eleitoral, não que ela tenha algum desprezo pelas eleições, ao contrário, bem ao contrário. Ela busca, na verdade, trazer uma regulamentação bem mais extensa, bem mais completa, para que essas eleições ocorram de uma maneira mais equilibrada entre os candidatos e que esses candidatos não possam incidir durante o processo eleitoral em algumas vedações que estão em lei, né? E que essas prestações de contas ao final dessas campanhas venham estar de acordo com aquilo que preconiza a lei. Bem, mas a cada 2 anos, diferente de qualquer outro código que nós temos, vamos pegar só uma comparação, a questão do Código Civil, a questão do Código Criminal, que já são bem mais antigos, são bem mais pétreos dentro dos seus valores junto à sociedade. A lei eleitoral parece que a cada 2 anos ela se atualiza, se modifica, né? E vocês que são profissionais da área de direito eleitoral, precisam de repente uma necessidade maior de estudo, de preparação, já que a cada 2 anos já há uma preparação de que aquilo que valia de repente na eleição anterior possa não estar valendo nessa eleição agora. Como é que é essa vida de ser um profissional de uma área do direito que muda muito? Como é que é isso, Leila? Na verdade, Alexandre, essa mudança constante gera uma insegurança jurídica muito grande, até para nós, advogados, para os próprios candidatos, para os assessores, né? E por isso é tão importante essa eterna busca do conhecimento, né? A gente está sempre atento às jurisprudências, os julgados do TSE, dos TREs, né, em todo o país, e cada um, às vezes, julga de uma forma diferente, e no TSE, eles, às vezes, mudam o entendimento. Ora julgam de uma forma, ora julgam de outra forma. Isso realmente gera essa inconstância. Mas isso que é o legal do direito eleitoral, né? E que é essa discussão, porque nada é absoluto. Então, a cada eleição, a cada situação que se apresenta, ela tem teses jurídicas que podem ser defendidas. Então, esse é o grande diferencial das outras matérias, que já estão consolidadas, né, como o penal. Você sabe que, né, no direito penal, você já tem lá a receita do bolo. No eleitoral, não. E, na verdade, eu digo que seria uma grande aventura. Nessa aventura, a gente vai entrar um pouquinho num assunto muito particular. A professora Leila Ornelas é casada com o professor Maurício Albernaz. Os dois já trabalham há bastante tempo nessa área do direito eleitoral. A Leila, por exemplo, também o professor Maurício Albernaz, eles fazem parte da Comissão do Direito Eleitoral da OAB, não é isso, né? Qual é o trabalho, Maurício, que essa coordenação, essa comissão da OAB tem e qual a importância dela, tanto para os eleitores quanto para a sociedade? Bom, inicialmente, a OAB ela é auxiliada na sua gestão por diversas comissões. Essas comissões são temáticas, né? E um dos temas de grande relevância de trabalho dentro da OAB Distrito Federal é a Comissão Eleitoral. Inclusive, a Comissão Eleitoral da seccional OAB DF, né? Ela empresta, naturalmente para a OAB Federal, diversos trabalhos de relevância pelos advogados que têm de expressão aqui na cidade, né? E os trabalhos são, por exemplo, auxilia o TSE na formulação das resoluções em cada eleição.
algumas... Quer dizer que essa comissão da OAB, ela chega a formular à Justiça Eleitoral algumas proposições de aperfeiçoamento da lei? De é aperfeiçoamento. Isso? É um intercâmbio? Há um intercâmbio. O próprio TSE, a Justiça Eleitoral como um todo, na pessoa do TSE aqui em Brasília, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ela nos solicita que, na época de formulação de cada uma das resoluções, as resoluções são também por área de dentro do direito eleitoral, né? Por exemplo, prestação de contas, propaganda eleitoral, arrecadação em gastos, né? São diversas resoluções. Então, a comissão, ela empresta como sugestão situações de casos concretos que acontecem, inclusive, no cotidiano da advocacia, que vem enriquecer muito essas resoluções. É porque antes das resoluções serem publicadas, quando nos é oportunizado, porque existem audiências para a confecção dessas resoluções, né? Antes no período pré-eleitoral. E aí a comissão, ela participa dessas discussões e muitas vezes ela opina, né? E essas opiniões, e muitas vezes, são inseridas dentro da resolução. Então, algumas coisas que as resoluções traz foram sugestões da comissão do direito eleitoral da OAB. Então, vocês já perceberam que a lei eleitoral, ela muda bastante. Então, para você que é eleitor e para você também que vai ser candidato agora a vereador e a prefeito, a gente sabe que existe sempre a cada pleito uma dificuldade muito grande para acompanhar todas essas mudanças e poder fazer campanha dentro da lei. É sempre a recomendação, faça campanha dentro da lei, porque pode ser que você ganhe, mas não leve. E eles tiveram uma ideia muito inteligente, e eu digo que campanhas inteligentes, elas não precisam ser sofisticadas, elas podem ser muito bem simples. E o que eles fizeram? Hoje, toda a população brasileira tem um smartphone, tem um celular. O número de celulares no Brasil, inclusive, hoje é maior do que o número de habitantes que tem dentro do país, né? E o que eles fizeram? Eles traduziram toda a lei eleitoral vigente para as próximas eleições de 2016 agora e embarcaram essa tecnologia em um aplicativo desses de celular. Leila, como é que funciona isso? O aplicativo, ele foi desenvolvido, Alexandre, justamente para facilitar a vida do candidato e do assessor, né? Eu e o doutor Maurício, trabalhando em diversas campanhas, a gente notou a dificuldade que essas pessoas têm em ter acesso à legislação eleitoral. Na verdade, nessa corrida eleitoral, o que importa? O que pode e o que não pode ser feito. Né? Porque quando você traz a questão para a legislação, aí você vem trazer artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 3º. Não dá tempo. O candidato ele não entende isso, né? Não, ele até tem a grande maioria até entende, mas assim, para ele nesse momento não é importante. Ele quer saber o quê? O que pode, o que não pode ser feito. A gente tem que ser muito prático nesse momento da campanha, porque não dá tempo. Ainda mais hoje que a campanha diminuiu o tempo, né? Antes eram 90 dias, hoje passou a ser 45 dias. Então, não dá tempo. Então, diante dessa dificuldade, diante do nosso trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, a gente identificou porque as pessoas nos procuram. Leila, isso pode ser feito? Maurício, isso pode ser feito? Como é que eu faço a prestação de conta? A propaganda, qual é o tamanho do adesivo? Qual é o tamanho da placa? O tamanho da bandeira? Então, eu pensei, por que não fazer um aplicativo onde eu trago aqui toda a legislação atualizada, toda essa resolução, toda essa legislação, que é o Código Eleitoral, as resoluções do TSE, de forma compilada e dividida por período. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem didática. A pessoa procura aqui no período da pré-campanha, vamos, por um exemplo, reuniões, pronunciamentos, debates, entrevistas. O que eu posso fazer no período da pré-campanha? O que eu posso fazer? Então, está aqui, de forma simples, facilitada, e ele não vai ter erro. Muitas vezes também... É um salva-vida de bolso também, né? Porque, de repente, o candidato, ele está lá numa determinada situação, ele não sabe se aquela situação vai fazer com que ele transgrida a regra, Exatamente. Né? Então, ele pode abrir o celular dele... De forma muito prática. Muito prática e pesquisar, falar assim, ok, né? Eu posso fazer isso ou não posso fazer isso, e de forma segura, né? Devo adentrar esse recinto ou não devo adentrar esse recinto, né? Lembrando que a campanha, ela ocorre com tudo ao mesmo tempo, é simultâneo. A parte de propaganda eleitoral, a parte de prestação de contas, ela é simultânea, porque os gastos, as arrecadações e os gastos estão sendo realizados para que essa propaganda possa estar na rua. E as prestações de contas existem as parciais. Então, é tudo ao mesmo tempo. Então, é um volume de informação muito grande e que o aplicativo vem auxiliar muito porque ele é online, está na mão daquele operador daquela situação campanha. Que agora a gente tem
metade do tempo que a gente tinha da campanha Exato. anterior. Então a gente tem que fazer a mesma coisa Exato. metade do tempo. Exato. E a gente não tem tempo a perder, né? Uhum. E o pós-campanha é muito interessante, porque alguns candidatos pensam assim, eu não ganhei, então eu não preciso prestar conta. Um grande erro. É, né? um grande erro. Ou o candidato veio a falecer. Não, larga para lá, ele faleceu, não precisa prestar conta. Então, todas essas questões, elas são colocadas aqui dessa forma didática, simples, que você tira a dúvida ali no corre-corre da campanha. Não dá para parar, para abrir uma resolução, uma lei, acessar. Não, está aqui, está na palma da sua mão. O beabá da sua campanha. Né? E se você seguir esse beabá, essa cartilha, de forma correta, você tem grandes chances de alcançar o seu sonho, alcançar o sucesso que você quer, que é o pleito, né? Sair em primeiro lugar, fazer toda a sua prestação de contas e no dia da diplomação, você receber seu diploma e ocupar Ficar tranquilo o cargo poder... que você tanto almejou, né? Porque muitos, como você disse, Alexandre, muitos ganham, mas não levam, né? E por ficam, às vários vezes, motivos, né? pendurados por algum detalhe que às vezes é pequeno, é bobo, mas o inimigo político dele, o que estava concorrendo com ele, às vezes percebeu, às vezes fotografou, e aí consegue derrubar ele por causa de uma besteira. Então, eu acho que dá para fazer uma campanha limpa, dá para fazer uma campanha correta dentro da legislação e dá para ganhar essa eleição dessa forma. Porque diferente, no Brasil a gente tem aquela cultura que muitas vezes não, a maioria das vezes ela é abominada, que é o jeitinho brasileiro. Todo mundo quer fazer a campanha com o jeitinho brasileiro. Não, vamos fazer a campanha de forma correta, né? Porque nós todos não queremos mudar o Brasil. Sim. Então, acho que essa mudança, ela não pode ser só no dia que a gente vai às ruas. A mudança tem que começar na campanha, na construção dessa campanha, né? E aquele candidato que trabalha certo durante o período da pré-campanha, vamos colocar dessa forma, né? Ele tende a ser um candidato mais correto também com o cumprimento das promessas que ele vem a fazer após a campanha. Olha, gente, é o seguinte, o nome do aplicativo é muito difícil, né? Pega uma caneta e anota, chama Cartilha Eleitoral, né? Muito simples, abra aí a sua Google Play, abra a sua App Store, e clica lá, campanha eleitoral, você vai achar o aplicativo, baixa o aplicativo para você. Eu gostei uma coisa no aplicativo, porque ele não foi feito para advogado, né? Não. Ele foi feito justamente para quem não conhece da lei. Eu acho que esse além da inteligência de ter embarcado essa resolução, a lei eleitoral dentro de um celular, é poder fazer com que as pessoas compreendam facilmente aquilo que está lá. Estou certo ou estou errado? Essa foi a ideia. Nós tiramos o juridiquês. Não aparece nenhum termo lá que vai falar assim, poxa, não sei, não entendi. Não. Lembrando, Alexandre, que por força de resolução também, as campanhas eleitorais, assim como as prestações de contas, elas devem ser assinadas por advogado. No entanto... Essa é uma novidade que surgiu no pleito anterior, né? Anterior, em 2014. Porque agora o processo de prestação de contas ele não é mais um processo administrativo, para ser julgado em sessão administrativa. Ele é um processo judicial, com todas as suas implicações de um processo judicial. Por isso, demanda, sim, a assinatura de advogado. Contudo, a gente sabe que a grande maioria das campanhas por todo o país são feitas por operadores de campanha. São aquele, é o primo do candidato, ou é o irmão, é o melhor amigo, ou é o cara que é um cara com bastante jogo de cintura, que tem conhecimento. Então, o aplicativo Cartilha Eleitoral 2016 é dirigido especialmente a essas pessoas que vão estar ali chefiando, organizando as campanhas eleitorais. Em mais de 20 anos de campanha, uma das coisas que eu aprendi, principalmente para campanhas vencedoras, é que você precisa ter soluções profissionais e você precisa estar cercado de profissionais. Essa questão que você levantou é importante, do primo, do amigo, do sobrinho, do vizinho. Você toma muito cuidado, porque hoje você tem metade do tempo da candidatura oficial, então você não pode mais errar. Então, quando você for fazer a sua campanha eleitoral, você precisa ter ferramentas eficientes, você precisa estar cercado de profissionais eficientes, né? Se você quiser aprender um pouquinho mais também, eu vou dar um site importante para você, se chama escolapolitica.com.br. E por que eu estou falando desse assunto? Porque lá no Escola Política, você vai se qualificar como candidato, você vai qualificar a sua assessoria, e eu estou aproveitando esse gancho porque a professora Leila Ornelas é a nossa professora de Direito Eleitoral dentro da Escola Política, e o professor Maurício Albernaz, ele está com a gente como professor na área de prestação de contas também. Então, é um time de profissionais competentes que está à sua disposição para assessorar na sua campanha política. Então, acesse www.escolapolitica.com.br, se matricule lá,
faça o curso da escola política aí mesmo do seu estado, do seu município, do município onde você está, e se prepare bem para fazer essa campanha eleitoral. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, muito sucesso com cartilha eleitoral. A gente está muito feliz por vocês fazerem parte da escola política, né? E sucesso, né? Espero que esse aplicativo, a partir de hoje, comece a vender bastante, comece a sair bastante, porque o que mais vamos ter a partir de agora é candidato a vereador, prefeito e muito assessor para fazer essas campanhas todas. Verdade. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. Bom, voltamos no próximo bloco, nós vamos falar de tecnologia, vamos continuar falando sobre prestação de contas e muita informação importante para você. Não importa onde você está ou o que você faz, se o seu objetivo é conquistar resultados, votos ou promover uma causa, o que sempre conta, na verdade, é saber se estabelecer, competir e vencer. Os obstáculos e dúvidas são muitos e os recursos cada vez mais escassos. Não dá mais para improvisar ou buscar soluções amadoras e milagrosas. Se você quer trilhar no caminho do sucesso, é fundamental contar com o apoio de quem possui conhecimento e experiência para lhe auxiliar nesta jornada. Voltamos para o segundo bloco do Poder em Rede e continuamos a falar de política de uma maneira muito diferente. E o meu convidado agora é o Cláudio Borges. Como é que a gente apresenta Cláudio Borges? Cláudio Borges, ele é um crânio, ele é um professor pardal, ele é uma pessoa que fez muita coisa que às vezes você usa e não sabe. Uma primeira grande invenção que o Cláudio desenvolveu, e ele é uma pessoa muito inteligente e tem uma visão muito empreendedora também. Ele desenvolveu um equipamento, se não me engano, né, Cláudio? Você desenvolveu um equipamento que era para identificar documento falso, né? Nota falsa, cartão de crédito clonado. Cheque clonado. Basicamente, ele aplicava não só o cheque clonado, deu uma crise em Brasília, né? E aproveitei e fiz não só o cheque clonado, como todos. Olha, se eu estou verificando o cheque, por que eu não já verifico a identidade, o cartão de crédito, né? Ou seja, um SPC da falsificação. Então, você já vai vendo se tem crédito ou não aquela informação. E funcionou. Graças a Deus funcionou bem. Outra invenção que vocês vão reconhecer bem, principalmente você que é correntista do Banco do Brasil, quando você vai utilizar o terminal de saque eletrônico ali da instituição financeira, você sabe que você, em determinado momento, você passou a digitar 3 letrinhas como identificador antifraude. O criador dessas 3 letrinhas, que as pessoas até hoje não entendem muito bem porque que tem 3 letrinhas ali, foi justamente o Cláudio. Você está sempre correndo atrás de fraude, Cláudio? Como é que é essa questão? Assim, a gente fica procurando solução, porque assim, a fraude ela sempre fica na frente da solução, isso é fato. Você não vai solucionar uma coisa que ainda nem existe. Mas então a gente entende que, por exemplo, quando você fala da sopa de letrinhas, a gente entende que antigamente você clonava o cartão pela tarja magnética. Então, quando você começa a clonar através do sistema, então você já está usando não só o teclado, como você está usando a tela. E isso de você estar usando os dois, então eu tenho que acrescentar mais uma informação que não vai correr entre as duas. Então foi a sopa de letrinha, que era para aparecer pelo outro teclado que não estava nem na tela e nem aqui, no teclado que você numérico. Então, quando você junta essas 3 informações, o cidadão pode clonar o seu cartão, mas ele não vai conseguir clonar essas 3 letras. Mas, assim, é desde a coisa mais besta, mais simples, assim, porque a ideia boa é simples. Por exemplo, todo mundo passava um cartão antigamente para abrir a sala de autoatendimento. Hoje não passa mais, aperta o botãozinho. Aperta o botão, né? Aquilo também foi ideia minha. Eu falei, ué, não tem... Para que você vai... sabendo que as pessoas podem clonar o seu cartão... Para que clonar? Joga na entrada do banco. Exato, no lugar que eu não tenho segurança e sem efetividade. Para que eu vou colocar um cartão, uma abertura ali, se qualquer cartão antigamente abria a porta? Então, se é uma fragilidade, então retire, então coloca um botãozinho. Agora, onde eu tenho câmera, eu tenho segurança. Onde tem câmera é dentro da sala de autoatendimento. Então, veja bem, não é só isso. A gente vem inventando coisa, mas para ajudar a população, sempre, sempre. Nosso intuito é sempre tentar identificar, às vezes, uma fragilidade que é sistêmica, que ela vai se somando um dia, o outro, né? E as pessoas se acostumam com ela, mas eu vejo
eu tento diminuir ela mais para no frente. futuro, né? Você Exato. tá sendo sempre, é que nem um bom jogador de xadrez, né? Tá sempre pensando jogadas à frente do que um jogador convencional, vamos dizer assim. Porque né? quando você joga xadrez, você pensa assim, não, eu estou vendo o que você está fazendo, não, eu estou imaginando o que você está querendo fazer. Então as pessoas deixam dicas, né? As coisas deixam. A roupa não muda, a tendência não muda de branco para azul da noite para o dia. Ela vem clareando, escurecendo, então E assim a tecnologia, assim vai para a fraude, assim vai para soluções. De 2014 para cá, muita coisa se mudou na prestação de contas, na forma do candidato, e eu acho isso louvável. E aí eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente está aqui falando de fraude, estamos falando de banco, documento, e para você, o Alexandre deve estar maluco com alguma coisa. Não, não, não. É só para a gente poder entender a capacidade do nosso entrevistado de hoje, em desenvolver soluções que você vai utilizar e que às vezes simplifica a vida das pessoas, né? Por que o Cláudio está aqui hoje? Porque ele desenvolveu uma coisa muito bacana e que vai facilitar a vida de todos os candidatos a vereador, de todos os candidatos a prefeito nessas eleições de 2016. Ele criou um sistema chamado Simples Eleitoral, que vai permitir que todo candidato, através de um sistema eletrônico, através de um sistema computacional, ele possa fazer a prestação de contas da campanha eleitoral dele. Falei alguma coisa errada, Cláudio? É isso mesmo? Não, perfeito, perfeito, perfeito. O que a gente quer agora é fazer uma pequena correção sistêmica. Eu entendo que o tribunal, o TSE, ele tenta fazer o quê? A campanha o quanto mais igualitária possível. E ele faz o máximo com isso. Mas ficou faltou uma coisinha, que foi a informação. A condição de eu ter todas as informações pontuais para a minha necessidade. Eu não quero que ler o manual, fazer um curso. Eu quero que minhas necessidades sejam atendidas de imediato. Eu não tenho tempo. Então, o candidato hoje, ele tem que só se preocupar com o voto. E essa é a nossa opinião no Simples Eleitoral. Por exemplo, é muito comum a gente chegar e falar, ó, você já registrou um domínio? Um domínio. Não, de internet, né? Desses comum. Ponto alguma coisa, ponto isso com. é complexo demais, porque você tem que fazer um registro BR e tudo. Você tentando pegar essas coisinhas que são simples, mas complexas, difíceis de executar sozinho, porque isso não é do seu métier, não é da sua rotina. Então, a gente tentou colocar isso, a gente colocou tudo isso no mesmo endereço, para que você não saia da nossa página para fazer nada. Certo? Então, você tem o seu endereço, uma página para você registrar o domínio, você tem a hospedagem, tudo por conta do Simples Eleitoral. Sendo que eu tenho ele na versão... Por que ele vai comprar o candidato? Porque ele vai mostrar todo um site voltado para a candidatura dele. Ele vai fazer campanha. Vai usar o site para mostrar quem é. E a gente coloca os exemplos para dizer, o eleitor quer ver isso de vocês. Então, o que ele quer ver? Eu quero saber quem é meu candidato, quais são as propostas dele, e tudo pontualmente. Então, é isso que o eleitor quer, a mudança. Agora, mas o que é que eu tenho, junto com essa primeira página? Eu tenho uma possibilidade imensa de conseguir a doação de campanha online. Então, quer dizer que o cidadão que acreditar naquele eleitor, ele vai poder entrar no sistema, no Simples Eleitoral que o candidato contratou, né? E vai poder lá fazer a sua doação, dizer o seguinte, eu quero contribuir com a campanha desse candidato. Sai recibo da forma como a justiça pede, é tudo homologado, é tudo direitinho. Tudo. Não vai pegar, de repente, o vereador de calças curtas lá na frente por conta de uma notificação da justiça? Não, porque entender uma campanha é complexo, isso é fato. Isso é fato. Para isso, eu me candidatei em 2014. Interessante. Para você ter ideia de como é que ele conhece as coisas, para ele poder desenvolver o sistema, ele foi candidato. E assim, ninguém entendia nada. O que você está fazendo aí, Cláudio? Não, fique tranquilo. E assim... Não estava pedindo voto, né? Não, aí o pessoal não entendia. Você vai fazer papel? Não vou fazer nenhum panfleto, nada não. Assim... E as pessoas não entendiam que eu queria conhecer o processo de dentro, porque eu queria tropeçar, eu queria cair, e minhas contas foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Foi o melhor laboratório mesmo, né? Eu comparo muito essa sua iniciativa, de repente, ao que os bons atores hoje fazem, né? Quando eles querem vivenciar bem um papel, eles se emergem dentro daquele contexto para poder extrair aquela realidade e trazer para as telas, né? Foi mais ou menos isso que você fez, né? E eu ainda fiz um pouquinho a mais, porque ninguém entendia, Alexandre, era o seguinte,
E a gente montou um estúdio agradável, né, para tirar foto dos candidatos que estavam na minha mesa de legenda. E o pessoal, não, eu estou ajudando todo mundo. Não, o que a pessoa não estava entendendo é que eu queria saber eram os problemas deles. Então eu queria o máximo de informação possível para que chegasse lá. E eu estava ajudando. Tira foto, faz isso, faz um negocinho outro, registra um site. Quando chegavam esses problemas, para mim era solucionar esses problemas que chegavam para mim de forma barata, porque eles vinham com facilidade. E a gente chegou e afinou o processo do Simples Eleitoral. O Simples Eleitoral, eu posso não só receber as doações, e engraçado, as pessoas, não, receber a doação online, qual é a vantagem disso? Uma vantagem imensa. Eu posso fidelizar o meu cliente, que é o eleitor, né? Com uma doação de R$1. Ué, mas vai fazer um recibo de R$1 na mão e depois jogar lá para o outro lado. O nosso, eu não preciso nem de assinatura, porque a Justiça libera que eu assine esse recibo. Entendeu? Eu já mando direto. Eu tenho doação na minha campanha de 5 centavos. E minha preocupação com papel nenhum, a gente não derrubou nenhuma árvore por isso. Então, essas coisinhas são muito agradáveis. Agora, se eu coloquei todo o recebimento pelo site, eu recebi um cheque avulso. No meu sistema já tem para você fazer a prestação daquilo normal. Entendeu? Entendeu? Só voltando no recibo, imagine que você vai errar os seus dados pessoais. Não, né? Não, então os seus dados são passados confiável, né? automaticamente para o TSE através da operadora de cartão de crédito. Eu só faço uma redundância, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, entendeu? Então, os erros diminuem abruptamente. Então, essas são as vantagens. Agora, já coloquei toda a doação ali por dentro? Então, eu posso dizer, ó, seu limite de doação é tanto, certo? O seu limite para gasto com alimentação é tanto, é isso. Então, dou os alertas, dizendo... Então, quer dizer que o sistema também me ajuda a controlar todo esse meu ambiente de campanha eleitoral. Melhor ainda, porque ainda te junta você com o seu contador. Você não precisa ficar levando nota, isso, recibo. Com o celular na mão, você fez uma compra e digita lá, entra no seu login. Ó, comprei algo, custou tanto, a nota fiscal, o número tal, tira uma foto da nota fiscal e pronto, o contador já vê lá na hora. Opa, ó, você não pode comprar isso. Muda a nota fiscal, faça outra coisa aí, porque esse produto não pode sair desse jeito. Então, peço para ele tirar uma outra nota, ou então não pode ser o recibo, tem que ser uma nota fiscal. Então, todas as correções você pode fazer online. Na hora que ele digitou isso e lançou, o contador dele está vendo ele na tela dele. Então, você está vendo aí, candidato a vereador, candidato a prefeito, a gente sabe, a gente viaja o Brasil inteiro fazendo campanhas, existem logicamente aquelas grandes campanhas mais bem conhecidas, são das grandes capitais brasileiras, são as campanhas mais endinheiradas, mas você aí também no seu município, mesmo que seja pequeno, você na sua candidatura para vereador, você que está chegando agora na política, você vai poder ter um sistema que vai auxiliar você a administrar a campanha. Por que é importante isso? Porque é o que o Cláudio já falou no começo da campanha, você tem que estar disponível para pedir voto ao eleitor, você precisa o máximo de tempo para pedir voto, principalmente agora que a gente tem uma janela curta de tempo para poder fazer campanha. E, Cláudio, como é que a gente sabe, onde é que a gente acessa o seu produto, como é que a gente contrata, como é que a gente vê esse produto? Ele vai estar disponível e vai estar disponível agora no dia 11 do próximo mês, né, perto da abertura das coligações. Das coligações, né? Então a gente vai fazer logo vai pegar e vai distribuir para todos os comitês. Tem um site, tem o simpleseleitoral.com.br. Simpleseleitoral.com.br. É bem simples também, né? Também simples. Fácil de encontrar. Então coloca aqui, ó, www.simpleseleitoral.com.br a partir do dia 11. E eu só quero acrescentar e atrapalhar um pouquinho. Até para a pessoa não pensar que é só um gerenciador de campanha, é um auxiliar como é que se diz? Um auxiliar de todo o processo eleitoral. Se você tem que abrir uma conta, eu te digo aonde você tem que abrir a conta, qual é o papel que você tem que abrir a conta, qual é a carta que você tem que abrir a conta. Eu tenho que pegar o número de recibo, então eu vou te dizer aonde, aperte esse botão. Tudo é explicado em áudio e vídeo, tudo, toda a explicação de como você preenche, o que você faz e o porquê que você faz. Então, tudo é audiovisual. Então, você não tem... Se você errar, você acerta. Então, essa informação é boa, né? Então, ou seja, até para facilitar a questão da prestação de contas e a aprovação dessas contas pela própria Justiça Eleitoral, existe todo um sistema de tutoria, de vídeos e até de alertas do próprio sistema que vai auxiliar você, candidato. Então, eu fiquei muito feliz, eu conheci essa solução essa semana. Para mim, que já estou há muito tempo fazendo campanha política, é muito difícil a gente ver algumas inovações, a gente vê muitas repetições. E essa, sem dúvida nenhuma, foi uma grande inovação que vai melhorar muito a
sua vida enquanto candidato. Tanto essa, quanto também o da cartilha eleitoral que nós abordamos no primeiro tema desse bloco. Então, não disse para vocês que seria um programa muito diferente, né? Um programa para que a gente possa tratar junto a você, a população, para entender como é que nasce a política, as dificuldades de fazer uma campanha eleitoral, bem como essas soluções que são feitas por pessoas muito profissionais que servem para democratizar, facilitar a vida dos candidatos e fazer com que a população também entenda que tipo de eleitor ela está levando para a sua Câmara de Vereadores, está levando para a sua prefeitura e que são as pessoas que vão passar com você nos próximos 4 anos. Então, lembre-se, toda quarta-feira a gente tem um programa novo aqui no Poder em Rede, www.poderimrede.com.br, sempre trazendo uma novidade para vocês. Agradeço a presença de todos e até um próximo programa.